Nesse vídeo, eu vou falar especificamente sobre a teoria de biogeografia de ilhas e a importância dela para a ecologia. A teoria de biogeografia de ilhas é uma teoria bastante famosa, foi proposta por MacArthur e Wilson nos anos 60 para tentar explicar a diferença de riquezas de espécies entre ilhas diferentes. Então, observando a diversidade e a riqueza de espécies em ilhas do Caribe, no Atlântico, eles perceberam, de espécies especialmente de insetos, eles perceberam que quanto maior a área da ilha, maior era a diversidade de espécies. Então, isso é uma das primeiras hipóteses da biogeografia de ilhas, e depois eles adicionaram alguns outros fatores. Por que essa teoria é tão importante e é tão usada ultimamente? Porque o conceito de ilha ele pode ser usado de formas muito diferentes. Então, uma ilha pode ser sim uma ilha propriamente dita, uma ilha oceânica, como eles começaram a estudar, mas pode também ser qualquer fragmento de um ecossistema isolado de outro ecossistema similar a ele. E aí, obviamente, a gente tem as ilhas, né, a terra rodeada por água, mas a gente também tem outros tipos de fragmentos naturais, como os topos de morro, os lagos, os campos úmidos do cerrado, por exemplo, as quipucas, que são essas florestas que se mantêm no meio de derramamentos de lava, são muito comuns, e o que está se tornando cada vez mais comum no planeta são as áreas de vegetação natural, fragmentadas pela ação humana, seja por conta da agricultura, pastagens ou áreas de infraestrutura, cidades, etc. Então, ao usar a teoria de biogeografia de ilhas para esses diferentes conceitos de ilhas, especialmente para os fragmentos resultantes da ação antrópica, a gente torna essa teoria muito mais aplicável em condições muito mais diversas para as quais ela foi inicialmente proposta, que eram apenas as ilhas de fato. Então, o que a teoria de biogeografia de ilhas faz? Ela tenta predizer qual seria o número de espécies esperadas no equilíbrio a partir das taxas de imigração e extinção das espécies numa determinada ilha. Então, lembrando que ilha tem esse conceito bastante amplo que eu falei anteriormente. Então, o ponto de equilíbrio, o número de espécies no equilíbrio, seria esse equilíbrio entre a taxa de imigração, ou seja, de chegada de novas espécies, e a taxa de extinção dessas espécies. E aí, extinção local, ou todos os organismos morreram ou todos os organismos foram embora. Para a ilha, tanto faz, o número de espécies que vai existir lá vai ser chamado, para essas espécies que foram embora, isso vai ser chamado uma extinção local, certo? Então, a gente teria um número de espécies no equilíbrio, não quer dizer que aquelas espécies sejam sempre as mesmas. A gente está falando do número de espécies, e isso é determinado como riqueza. Algumas premissas e parâmetros para esse modelo de biogeografia de ilhas. A primeira é que existe um continente, ou seja, uma fonte das espécies imigrantes. Então, as ilhas estariam, no exemplo deles, nos estudos iniciais do MacArthur e do Wilson, as ilhas do Caribe tinham como continente o continente americano, que seriam as fontes de espécies imigrantes. As extinções e as imigrações, né, as chegadas das espécies e as saídas das espécies seriam aleatórias, então eles não consideraram superioridade competitiva ou de dispersão entre as espécies. Isso é uma simplificação do modelo necessária para que você tenha um modelo matemático simples. E aí eles usam dois parâmetros para entender o tamanho da diversidade ou a riqueza esperada para as espécies em cada ilha, que seriam o tamanho da ilha e a distância da ilha para esse continente. Então, a gente teria 4 tipos de ilhas: ilhas pequenas e próximas, ilhas pequenas e longe, ilhas grandes e próximas, ilhas grandes e distantes do continente. E aí, o que a gente tem? Se a gente pensar na taxa de imigração. Então, a taxa de imigração no eixo Y aqui desse gráfico e o número de espécies residentes, ou seja, que já existe. A primeira coisa é o seguinte: quanto maior for o número de espécies que existe, menor é a chance da chegada de uma nova espécie, certo? Uma ilha que tem uma espécie
qualquer novo indivíduo que chegar tem uma grande chance de não pertencer àquela espécie. Numa ilha que tem 1000 espécies, a chance de um indivíduo chegar que seja de uma dessas 1000 espécies é maior. Então, a chance de chegada de novos indivíduos, ou seja, a taxa de imigração, diminui com o número de espécies existentes. Essa taxa de migração vai ser maior na ilha próxima ao continente do que na ilha distante do continente. Pelo simples fato de que, sendo próximo, é mais fácil de chegar. Aleatoriamente ou uma dispersão ativa, é mais fácil um organismo chegar num lugar que é próximo do que num lugar que é distante. Certo? Então, é importante saber por que o número de espécies numa ilha, a taxa de imigração diminui com o aumento do número de espécies na ilha. Eu já expliquei isso e está aqui o número de espécies maior leva a uma menor probabilidade da chegada de novas espécies, ou seja, o indivíduo que chegar, se tiver muita espécie, a chance da espécie dele já estar lá é bastante alta. Agora vamos pensar na taxa de extinção. Se a gente tem, de novo, o maior número de indivíduos, de espécies numa determinada ilha, eu tenho maior chance de espécies serem extintas. Se eu só tenho uma espécie, a minha taxa de extinção máxima vai ser de uma espécie. Se eu tenho 1000 espécies, eu tenho 1000 possibilidades de extinção. Então, essa é a primeira coisa. A possibilidade de extinção em ilhas maiores vai ser sempre menor. Por quê? Espaços maiores dão lugar, suportam populações maiores têm menores chances de extinção. Em relação a uma ilha pequena, a taxa de extinção vai ser sempre maior. Certo? Então, uma área menores populações, maiores chances de extinção. Da mesma forma, o aumento da quantidade de espécies na ilha leva a uma maior competição, uma maior presença ou possibilidade de espécies que possam se extinguir. Juntando essas 4 taxas, então, considerando a taxa de imigração, de extinção e o número de espécies das ilhas, considerando ilhas próximas e longe, a gente pode ter essas 4 curvas e, portanto, 4 números de número de espécies no equilíbrio esperado para ilhas pequenas e grandes, pequenas ou grandes, longes ou perto. E aí a gente está falando do equilíbrio dinâmico do número de espécies, não quer dizer a composição de espécies, ou seja, a identidade dos organismos que existem nessas ilhas pode variar. O que a teoria da biogeografia de ilhas prevê é um número mais ou menos constante de espécies, um número. Coisas que podem variar. O efeito de alvos, então ilhas maiores vão ser mais fáceis de ser atingidas, inclusive por migrações aleatórias, e o efeito resgate, ilhas muito próximas do continente podem nem ter extinções pelo simples fato de que a migração é tão simples, é tão fácil, que muitos indivíduos daquela espécie morrem, mas muitos outros estão chegando e a gente não tem a extinção. Esse efeito resgate preservaria a extinção de algumas espécies em ilhas muito próximas. Esse é um modelo conceitual, ele é usado para entender os processos resultantes da fragmentação, tanto em hábitats naturais quanto em hábitats que foram fragmentados pelas pessoas. E por isso a gente começa a pensar em ferramentas para conservação e formas de manejo para tentar diminuir extinção de espécies em fragmentos naturais ou especialmente os fragmentos antrópicos. Então, por exemplo, se a gente sabe que áreas menores tendem a ter menor número de espécies, uma coisa que a gente pode tentar fazer é impedir a subdivisão dessas áreas, ou impedir ou tentar aumentar o tamanho dos fragmentos existentes. Certo? Se as áreas fragmentadas que a gente está falando são áreas recentes matadas, será que elas vão ter o número esperado de espécies de acordo com seu tamanho e distância de uma área de fonte de novas espécies? Né? Quanto tempo será que demora esse equilíbrio para ser atingido? Em alguns casos pode demorar décadas ou séculos, é o que a gente chama de déficit de extinção. Então, às vezes a gente vê uma área de 50 hectares, mas extremamente rica em espécies, inclusive com ocorrência de grandes mamíferos. A gente fala, nossa, olha, pode existir onça numa área de 50 hectares. Não é verdade. Aquela onça está ali
de antes da fragmentação. Mesmo que você tenha uma onça numa área de 50 hectares, você não vai ter uma população de onças. Uma onça é um grande mamífero territorialista, não vai existir mais do que 1 ou 2 territórios numa área de 50 hectares. Aquela população está fadada à extinção. Aquela espécie está ocorrendo ali porque a gente ainda não atingiu o ponto de equilíbrio daquela área ou porque está havendo alguma migração entre a área fonte e o fragmento atual. Em fragmentação, quando a gente cria fragmentos na paisagem de vegetação natural, a gente tem uma coisa chamada efeito de borda, que é muito comum, especialmente em florestas tropicais e pode ocorrer também em outros tipos de ambiente, como por exemplo as savanas e os campos. Tá? Se a gente pensar em florestas, a área do interior da mata ele é muito diferente da área da borda do fragmento, especialmente quanto à umidade, à luz, temperatura, vento, ocorrência de parasitas e predadores. Então, é muito menos úmido na borda de uma mata do que no interior da mata, a luz que entra na borda da mata é muito diferente do seu interior, e isso pode mudar a capacidade das espécies de se estabelecer. Isso pode mudar o tamanho efetivo do fragmento. Então, quando a qualidade da borda é muito reduzida, a gente pode ter uma redução no tamanho efetivo do fragmento, diminuindo ainda mais a quantidade de espécies ocorridas naquele fragmento. Então, pensando nisso, uma das coisas que se pode fazer é tentar diminuir o quão drástica é essa borda. Então, se você tem uma área que é pastagem e logo depois uma floresta, se você conseguir plantar, por exemplo, em vez de plantar apenas capim, plantar uma área de café que seja na borda da mata, você já vai ter pelo menos uma redução no vento, na luminosidade e nas diferenças de temperatura entre essa área agrícola e a área florestada. Com base na teoria de biogeografia de ilhas, várias ferramentas de conservação são usadas, né? Então, por exemplo, os corredores ecológicos é uma lógica de ligar fragmentos diferentes. Então, se eu tenho 2 fragmentos, eu tenho ocorrência de uma espécie nesses 2 fragmentos, e por algum motivo uma população se extingue em um desses fragmentos, se não há ligação entre eles, uma espécie se extinguiu daquele fragmento. Se eu consigo, com um corredor ecológico, permitir que haja migração, eu tenho o efeito resgate de um fragmento para o outro, que vai permitir que essa população novamente seja estabelecida, mantendo o número de espécies naquele segundo fragmento. E a outra ideia é a restauração, por exemplo, para diminuir o efeito de borda e aumentar o tamanho efetivo de fragmentos que podem, portanto, levar ao aumento de número de espécies no equilíbrio nas diferentes áreas.